Olha a implicância, Tem que viu, manter, tem que manter, tem que manter. A implicância não, a gente não tem que fazer com os outros o que a gente quer que os outros façam. Tem a ver com as perguntas que nós estamos estudando, né? Então, você dá a ideia, a gente cumpre. Então, vamos lá, Vamos gente. lá. Então, deixa eu apagar aqui o negócio aqui. Pronto, não apago não. Você Então, vai fazer a prece? eu faço a prece. Eu vou ler. Espera aí, só um instantinho. Antes de começar a prece, Sim. eu queria fazer um pedido para uma pessoa que sofreu um acidente de moto lá no Nordeste e ela está no CTI, só pisca os olhos por enquanto, mas melhorou porque estava em coma. O nome dela é Risalda Gomes Tavares. Fazer esse pedido para ela, para os médicos do espaço olharem por ela, que ela está precisando muito de ajuda. Ela está no CTI, agora não me deram o nome do hospital. Bom, os espíritos devem, né, chegar até ela, assim, com certeza. Com certeza. Já tá pedido, então. Elisa, vai ler a página? Então, vamos fazer a leitura da página e a prece em intenção a essa nossa irmã, né? E a todos os outros que estão no nosso pensamento e nos nossos corações. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 38, pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Palavra de Jesus através de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre inclua no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizado. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade de aqui estarmos juntos estudando seu Evangelho. Queremos pedir por todo o grupo, Senhor, os presentes, os ausentes, por aqueles que chegarão ainda. Pedir também, Senhor, por uma amiga nossa, uma irmã nossa, que foi a Consuelo nos colocou aqui, que está no CTI, no Hospital no Nordeste, que os bons amigos espirituais possam chegar até ela e ajudá-la, que ela possa receber o melhor do alto. E como vamos pedir, Senhor, queremos pedir também não só por nós, mas por todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia,
vizinhos, parentes, amigos, familiares, por todos aqueles que cruzam o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor os abençoe também a todos, possam todos também receber todas essas energias que aqui estamos recebendo. E, mestre, continuando os pedidos, pedimos também por aqueles que estão doentes, aqueles que passam por diversas necessidades físicas, morais, psicológicas, emocionais. Enfim, Senhor, todos que sentem necessidades nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar, nos aliviar nessas provas, nessas expiações tão dolorosas. E que para nós, Senhor, possamos aprender cada vez mais o Evangelho e fazermos também cada um a sua pregação individual. Pregar através dos nossos atos, dos nossos exemplos, pregar também nos nossos pensamentos, que assim, além de nos atingirmos interiormente, com certeza conseguiremos fazer um pouco do que fez por nós, atingir aos outros, levando para eles a sua paz, a sua segurança, a sua serenidade. Obrigado por tudo, mestre. Graças a Deus. E que os bons espíritos também presentes conosco possam também nos ajudar neste momento aqui, acompanhando conosco o estudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, bons amigos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Frânio, Isa. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Jorge. Oi, Jorge. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite, Isa. Bom, hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta 639, certo, Felipe? Meia, três, não, peraí. Por quantos negócios eu tenho aqui? Como é que eu vou saber qual é? Consuelo, aquela biblioteca enorme, aquele monte de livros. Não, é quantos marcadores Pois é, eu né? tenho aqui, menina? 639. O que o Sabe marcador... que foi a parte digital deu pane. Não, Isso. sabe o que é? Alguém deve ter mexido aqui. 639. Alguém deve ter mexido aqui, caiu o marcador, enfiou o marcador em qualquer lugar. Aqui é assim. Todo mundo mexe aqui, entendeu? Eu não mexo na mesa de ninguém, mas todo mundo mexe aqui. Você só não pode culpar a Aninha. Não, a Aninha nem alcança mais aqui, né? Antigamente ele subiu, agora não alcança mais não, nem sobe. Eu não admito que a culpa seja caminhada. Não é dela, não. Ah, isso é Nelsinho, que vem procurar as coisas aqui, a menina que faz limpeza, que cisma de mexer nos livros, eu peço para não mexer. Vamos lá, 639, vai dar algum... vai falar alguma coisa? Pode Não, ser. a outra pergunta, minha Cris, você se lembra que às vezes o mal é consequência das coisas, né? Aí fala que a gente pode destruir até mesmo os nossos semelhantes, e nós lemos a resposta que foi muito interessante, né? Que eles falam, à medida que a alma se depura, passa de uma outra existência, isso vai acabando, né? Quer dizer, é a questão mesmo nossa de evolução. E Kardec está colocando situações aqui para a gente, né? Situações que nos servem de alerta. E nós podemos estar caindo em uma dessa aí. Situações, né? Que ele coloca aqui, né? E são situações muito abrangentes na nossa rotina, até, digamos de passagem. É isso? Então, vamos a 639. Mais uma pergunta sobre o bem e o mal. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural, pergunta 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, neste caso, os culpados? E aí? Uma pergunta, veja bem a outra, né? Foi que o mal é consequência da força das coisas. Nós temos vários exemplos, né? Esses exemplos horríveis nós temos, né? Falamos do Andes, né? Sobrevivente dos Andes, falamos de canibais, falamos de um monte de coisa, né?
À medida que nós vamos evoluindo, logicamente, tudo isso vai se modificando. As nossas atitudes perante essa, entre aspas, força das coisas, logicamente, nós vamos modificando. E também nós não vamos mais passar, né, estou falando em termos gerais, uma humanidade melhorada não vai ter mais tantas provas, tantas expiações, ou seja, depuração do espírito, depuração do plano que nós vivemos. Também vai haver isso. É por isso que o espírito da pergunta anterior falou sobre essa questão, né? Que essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Bom, agora ele está perguntando isso. Se eu pratico o mal, por exemplo, eu estou procurando emprego, dificuldade de conseguir um emprego, né? Aí passo em algum lugar, vejo uma placa, precisa de um auxiliar geral. Eu disse, pô, vou tentar, né? Chego lá, sua profissão vai ser essa. Bom, resumindo, sua função você vai ser um carrasco. Olha que profissão que eu fui arrumar para mim. Ser um carrasco. Você arrumou a profissão de Gregório? Não, veja bem o carrasco. O carrasco prende alguém? Não. Hein? Não. Ele não sai na rua para prender. Quem prende é a polícia, ou se for o rei, ou são lá os subordinados ao rei, alguém que tem o poder, a autoridade para prender. É isso? O carrasco julga alguém? Seja lá? Depende da pessoa. Não, estou falando no caso da profissão carrasco. Não, É uma profissão carrasco... que não existe, né? Não existe mais, mas só para a gente imaginar a história aí. Carrasco castiga. Então ele vai para a execução. Então, veja bem, ele não prendeu, ele não julgou, ele simplesmente o quê? Simplesmente não, né? Infelizmente, ele executa. Ele não sabe, de repente, daquela história, se é culpado ou não é isso? Por que foi preso, que motivo levou à prisão. Então, o carrasco, veja bem, nessa nossa ideia aqui, é uma pessoa que, poxa, se ele se propõe a executar, ele é culpado também. Não estamos aliviando a barra dele, não. Mas, na realidade, ele não é mentor do crime em si, ou do crime, não. Dentro de uma sociedade que existiu o carrasco, era dentro né, do que a justiça decidiu. Ele não levava esta culpa aí. Ele não é um mentor do que está acontecendo. Ele simplesmente é a parte derradeira do negócio. O Gregório está na posição, Elisa, do mentor. Concorda? Uhum. Né? Então, A Frânia... por exemplo, hoje eu estava lendo... Oi? Surgiu o som? Deu uma congelada aí. Eu vou tirar a imagem. Vou dar uma melhorada. Melhorou o som? Tá bom. Hoje eu estava me lembrando, um lance que eu vi há alguns tempos atrás, é um absurdo. Né? Hoje nós vemos, por exemplo, uma pessoa cebola. Né? O preço cai, a situação, né? O agricultor lá que plantou acha que não compensa. Nós vimos há pouco tempo atrás milhões e milhões de toneladas de cebola sendo jogadas fora. Né? Nós vemos os pintinhos, né? Coitados. Os pintinhos nascem jogados no rio, são moídos para fazer ração. Olha só que humanidade é a nossa. Quem faz isso? São os donos do negócio? Não. São os empregados. Eles têm a obrigação de obedecer ao dono. Se algum se rebelar e falar não faço, vai perder o emprego. E deve acontecer, que a gente não vê. Eu acredito que aconteça. O cara, não, prefiro perder meu emprego e fazer uma crueldade dessa. E se fizer isso, né, tem um tremendo mérito a pessoa que faz isso.
poder do médico. Tá? Ele não vai participar de um ato de crueldade. Está vendo como nós podemos ser carrascos também, por necessidade? Por precisar do emprego, precisar da renda, né? Temos famílias. Então, Kardec coloca uma pergunta com uma responsabilidade em cima de nós, muito grande. Tá? Nesse caso, quem são os culpados? Tá? Agora, é um caso para a gente pensar. Como sempre, as perguntas que Kardec faz é para nós pensarmos se nós estivéssemos passando por esse... isso é antigo, não existe mais carrasco. Não, nós somos carrascos de outras formas. Se Mas você... tem, Fala, Conceição. tem Sim, ainda a pena de morte em alguns países e tem os sim, carrachos que apertam os sim. botões, né? Por exemplo, teve um país aí que um brasileiro foi preso portando drogas, né? O elefante, né? Que o executou, né? Alguém colocou um elefante, foi treinado para isso. Acho que é a Indonésia, não Foi sei. na Tailândia ou na Indonésia, não me É lembro qual isso? dos dois. Então, Um desses é, dois. existe sim. Existe sim, infelizmente, né? Existe a Coreia do Norte, tá? Estados Existe. Unidos mesmo tem. Os Estados Unidos tem, né? Já é muito, já, assim, ultimamente já tem sido assim uma vez ou outra, mas ainda existe, né? Então, aquele júri, e os Estados Unidos geralmente o juiz não toma decisão sozinho nesses casos, há um júri que acompanha esse caso durante anos, que demora, né? E o júri é culpado ou não? Mas eu acho que antes de escolher o jurado, eles perguntam se você é contra a pena de morte. Se você for contra a pena de morte, você não participa do julgamento, entendeu? Porque o mesmo júri que faz o julgamento culpado ou inocente, ele mais tarde, logo depois, ele dá a sentença. Se vai ser pena de morte ou se vai ser prisão perpétua. É esse mesmo júri que dá culpado e inocente que resolve a pena de morte. Então, antes deles serem aceitos, o juiz pergunta se eles são contra a pena de morte. Se eles forem contra, alguém for contra a pena de morte, ele é retirado, entendeu? Entendi. Você vê, quem é contra a pena de morte, está sendo bem claro. A opinião bem, né, clara. Sou contra, né, não quero tirar a vida de um igual a mim, né, de um ser igual a mim, né? Então, a pergunta é sua, quem, neste caso, os culpados, está perguntando aqui no livro. Então, esse júri aí que aceita a pena de morte também está sendo responsável por isso. Essa vai ser a resposta aqui. Mas eu estou só abrindo o leque para a gente pensar um pouco na pergunta, né? Nós já falamos sobre, né, as questões, né, do nosso dia a dia. Nós somos, muitas vezes, carrascos sem entender. Sem entender, não, sem perceber, desculpa a palavra, perceber. Tá? São situações que nós temos que estar sempre atentos. E quando a gente... Só um instantinho, Jorge, nessa questão que a Conselho falou. Nós vibramos, não, aqui tinha que ter pena de morte. Nós estamos arrumando um problema para nós. Quando nós vemos na televisão, infelizmente, na televisão não, mas na internet, televisão nem sei se eu vi, não. Tira a televisão, desculpa, vamos botar a internet. Pelo menos essa noite um CPF cancelado. A gente está vendo e vibrando naquilo, olha só. Porque o mal que nós fazemos, conforme já falou lá atrás, o mal é o mal. Se nós aceitamos o mal, nós estamos contribuindo com ele. E o que é pior, o livro Libertação. As nossas vibrações estão alimentando o mal. Por isso que nós estamos fazendo mal. É uma perguntinha aqui, né?
Quer falar, João? Pode falar. Eu gostaria. Essa pergunta aqui, ela é realmente muito bem embaraçosa e tem o ético moral, né? Porque naquela época, na França, ali já tinha alguns desses notáveis que a gente ouviu falar aí, né? O próprio Richelieu, entre outros, que estavam ali abusando de uma forma, né? E o Divaldo comentou que ele viveu esse período, quando era conhecida como Eminência Parda. A Eminência Parda, que era o assessor do próprio Richelieu. E o Richelieu, Divaldo, ele citou que era ele quem, né, por trás, o conselheiro do Richelieu, muitas das vezes, lá para a guilhotina. Aqui no nosso Brasil, a gente está vivendo uma situação análoga, sem entrar no critério político, pelo amor de Deus. Tá? Mas, Conhecidiu, que eu torço do Botafogo, eu estava desejoso de saber quem seria o técnico, porque né, e apareceu, né, quando eu botei para cima, um rapaz, mas tudo tatuado, meu Deus, tudo tatuado. Só em você olhar para aquela criatura no próprio celular, faça ideia, pessoalmente, a vibração, você falou em vibração aí, dessa criatura. Ele recebe ordens e ele deixou assim. Eu só, nunca só por ele falar. É um homicida, né? É um serial, posso dizer assim. Tá? Minha opinião, eu não estou dizendo que ele seja. Mas é uma criatura que tem por hábito cometer esses atos. E eu estava aqui raciocinando três situações. Os políticos, porque nós somos responsáveis porque a gente vota, não vota? Às vezes nossas escolhas não são escolhas legais. Eu não vou falar do poder central, né, mas eu vou falar da municipal e da governança. É aí onde reside o nosso problema. Porque muitos de nós votamos com tudo que querer ganhar. Você falou do emprego aí. E muitos fazem aí as campanhas com o intuito de, pelo menos, entrar no serviço público para ganhar o seu salário até aposentar. E quantos fazem um montão de asneira em decorrência de um espaço? Quer dizer, para ter um salário, será que é digno? Não sei se é a palavra correta, por falta de palavras, eu vou falar isso, tá? É um salário para ter uma vida estável. Também não posso, né? Aí ganha fazer besteira. Alguém manda, eu acho que a essência da pergunta é essa, né? Você tem a vírgula, o homem pratica a posição em que o outro homem coloca. O outro, podemos ter lá o político. Mas, vou te colocar aqui, mas você vai ter que fazer isso para mim. Eu arrumo emprego para você ganhar lá, mas você vai ter que fazer isso. Quer dizer, é uma imposição. E, às vezes, chega até a via de fato, que é a determinação. Porque lá para o lado de Campo Grande, ali para aquele, até para o lado da Consuelo aí também, ali que é Jacarepaguá, que tem situações essas, e é complicado. É complicado. Esse é o momento. Eu estou só também raciocinando em cima da pergunta. É a nossa natureza ainda, do orgulho e do egoísmo aonde estamos assentados. Que nós não conseguimos boa palavra também, nos libertar, ou sei lá, desse mal. Vocês desculpem aí, eu alongar, né? Não, você falou uma coisa que me lembrou. Por exemplo, aqueles políticos, não agora nem tanto, mas na época que tinha a tal da Sudene, né, que pegava o dinheiro aqui, nunca chegou no Nordeste, né? Quer dizer, né, é uma coisa que realmente é uma canetada mata um monte. É uma situação realmente. Né, os políticos, infelizmente, estão nessa posição aí. Nós os colocamos e eles, né, infelizmente, utilizam mal o seu poder, a sua autoridade, né? Que nós que damos. Né?
de uma certa forma, nós temos responsabilidade. Essa é a grande responsabilidade do voto. E também a questão do voto branco ou nulo é outra grande responsabilidade, que é a pessoa que vota em branco ou nulo está omitindo a sua... Ela não está satisfeito, mas é uma omissão. Pega um candidato lá, não, o Joãozinho é bom, mas não vai ganhar nada, mas eu acho que ele é legal, vamos votar no João. Vamos botar o nosso voto consciente em alguém, né? E aí, assim por diante. Realmente também, né? Essa omissão nossa, a questão às vezes também de votar errado e achar que o candidato ia fazer uma coisa e o candidato faz outra, né? Terrível. Mas são os nossos políticos. São os nossos políticos, como diz o Marco Aurélio, quer aprender a ser honesto, né? E testar mesmo se você é honesto, nasça no Brasil, vamos nascer no Brasil, e se tornar política. Você vai ver se você realmente já passou na prova da desonestidade, é honesto agora. Tá, Jorge? Você e o Roberto já está aí? Ah, tá. Tá. Tem a vivência. Está lá no cantinho ali. Estou vendo aqui, lá no cantinho. Lá da Bahia, né? Porque eu acho que naquelas bandas ali, acho que algumas coisas também aconteceram. Você falou dos políticos, tem os velhos políticos lá do Nordeste, ainda vivos aí. Né? Não estão mais lá nas cadeiras, mas que você acabou de citar aí. Infelizmente, aconteceu muito isso e acontece hoje, né? Sai uma verba para uma estrada, para uma verba para uma escola, para uma verba para o hospital, e vamos embora. Mas, né? Exatamente, eles, quando botam a canetada deles lá, eles... Bom, vamos lá. Alguém mais quer falar? Seu Roberto, Consuelo, Elisa? Não, vamos já. Então, a pergunta e a resposta. Sim, senhor. Pergunta 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Bom, quando eu falei do carrasco, eu segui nesse raciocínio aqui, né? Não que o raciocínio que o Jorge colocou está errado, não, tá certo. Mas assim, o colocam, a posição em que seus semelhantes o colocam, no caso do carrasco que eu falei, o caso daquele empregado lá da granja que era obrigado a jogar o pintinho fora, etc., né? Eles têm menos culpa do que os idealizadores, com certeza. Tá? Aí no final eu coloquei porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas pelo mal, também pelo mal que tenha dado lugar. Aí, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, né, que lá no Maria Vaz a gente fazia um jornalzinho lá que só durou umas 6 edições, mas foi feio, né? Vocês se lembram desse jornalzinho? Lembro, achei um aqui no outro dia na arrumação. Pois é. Teve um que a última página, que sempre a última página era uma historinha interessante, né? E a historinha foi da fofoqueira. Tá lembrado, Elisa? Da fofoqueira, da historinha? Não. Não, você se lembra, seu Roberto? Não, também não lembro, não. Ah, isso tem muito tempo, né, Fane? Isso deu Não. Tem tanta história de fofoqueira, né, Jorge? Que a gente lembrar de uma é difícil. Mas. Né, Consuelo? Vamos lá. Vou lembrar para vocês essa historinha, só para vocês terem ideia. Diz que em um certo lugar, foi morar um jovem. Um jovem alugou lá um kitnet, sei lá o que é. Foi morar lá. E a vizinha começou a cismar com esse jovem. Acha que ele só dava bom dia, boa tarde, boa noite, não parava para trocar uma ideia, né? Para, como é que se fala, né? Fazer um crochêzinho, né? Não parava para isso, né? E ela foi se irritando com isso. Aí, um belo dia, né? Roubaram lá
uma casa lá próxima, e ela vai e espalha na redondeza que ela tinha certeza que foi aquele jovem. Ele tinha uma aparência de mau caráter, isso e aquilo, e meteu o malho, né, malhando o jovem, a população se irritou, denunciou ele, a polícia foi prender o jovem. Prendeu o jovem como suspeito daquele roubo, mas, né, foi para a delegacia. Chegando lá, ele falou, olha, nesse momento, tá, eu sou enfermeiro, inclusive esse dia eu tive que fazer um plantão, está tudo registrado, tem câmeras no hospital mostrando tudo, não me vê lá. Eu estou sendo julgado por um mal que eu não pratiquei. E o libertado, tá? Ele, né, deve ter, porque para acontecer o que você deve ter prestado uma queixa contra quem o denunciou. E chegaram a polícia chegou na casa da fofoqueira. Ela foi levada a julgamento. Quando ela foi levada a julgamento, né? Ela chegou, mas, meu Deus, eu só me enganei, eu sei que eu fiz um mal, tal, mas não foi que assim, com muita maldade, aqueles papos, né? Aí o juiz fala para ela, minha senhora, o rapaz chegou a ser preso, o rapaz trabalhando no hospital, ajudando lá pessoas que estão entre a vida e a morte. Que injustiça que a senhora, com a sua fofoca, né, com a sua calúnia, criou. Não, eu vou lá e peço desculpa a ele. Ele, não, antes de você pedir desculpa a ele, eu vou pedir para a senhora fazer uma coisa. Se a senhora conseguir, a senhora está absolvida e vai lá pedir desculpa a ele. A senhora vai pegar um papel, tá? Vai escrever essa historinha rapidinho num papel, vai subir ali no alto do prédio, rasgar o papel em pedacinho e jogar para o alto. Né? Depois a senhora desce e cata todos os pedacinhos, me traz todos os pedacinhos para a gente juntar e ter o papel, né, bonitinho lá. Muito bem. Ela falou, isso é impossível, meu senhor, vai bater um vento, vai espalhar tudo. O juiz o juiz falou, está vendo o que a senhora fez? Né? Aonde foi esse vento, e foi com esse pedacinho de papel, é aonde a fofoca chega. E às vezes a pessoa está longe daqui, vai ouvir somente esse caso, né, que é do rapaz que praticou o roubo, assalto, sei lá o que foi. Né? Não vai ver que isso está errado. Tá? Foi mais ou menos essa historinha da fofoqueira que uma vez nós botamos lá no jornalzinho. Lembrou agora, Elis, ou não? Lembrei. Lembrou, né? Lembrou, mas não, eu já ouvi você contar essa história, mas nunca lembrei de ser do jornalzinho. Eu também não. Eu conheço a história contada por você, Fran, mas não me recordo do que está no jornalzinho. Pois é. Então a gente vê, né, mais um modo da gente compreender essa pergunta de Kardec, né? E a fofoca, principalmente quando é caluniosa, olha só o mal que ela provoca. O que ela pode gerar. E nós sabemos que fez a fofoca o responsável. O responsável direto, né? Que causou um grande mal. É por isso que Jesus nos fala, né? Para não criticar, não julgueis, né? Vai falando tudo isso, né? Não tomar cuidado com né, o cisco no olho dos outros, não é isso que Jesus nos aconselha? Que a gente pode gerar aí um mal muito grande, gerar uma situação enorme. Se a gente for olhar ainda, até na própria história, a gente vai ver casos de pessoas que criaram, né, inventaram histórias e criaram situações enormes. E hoje nós temos isso também. O nome moderno disso não é fofoca, nem mentiras, nem nada disso. Alguém pode falar o nome moderno disso aí que está acontecendo muito, principalmente nas redes sociais? Calúnia. Não. Fala, seu Roberto, o nome é em inglês, o nome é bonito, seu Roberto. Fake news. Exato, ainda fala fake news, notícias novas, frescas. Fake news. Fake news. Né? Novas notícias, fresquinhas. Mas fake é notícia fake, quer dizer, que não é verdade, é montado, alguma coisa assim.
É falsa. É Fake é falsa. Pois é. falso. Fake é Pois é. falso, isso aí. Então, Tá procurando a palavra. desculpa, o news também é notícia, notícias falsas, desculpem, não é novas não, confundi. Então, Nova então a seria gente, new. é que o meu inglês está meio deficiente, tá? Vocês me perdoem. Entendeu bem a pergunta também, como é que ela é muito abrangente, como sempre, todas as perguntas do Livro dos Espíritos, que estão, como é que eles falam aí, estão fora de moda, desatualizadas, né? São atuais. Né? Isso já passou, já passou. Não, está aí. As perguntas estão lá certinhas. Nós é que temos que botar no nosso dia a dia. Fake news. O que não provoca isso, não estou falando em Brasil, não. Essa onda é mundial. Alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Já botamos político do Nordeste, político de qualquer lugar, fofoqueira, fake news, né? Carrasco. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos para 641. Deixa eu só Fala. saudações para o Boechat, aonde ele estiver, que ele seja envolvido. Eu lembro houve um acidente de helicóptero, foi queimado, morreu queimado, ficou só um pedacinho do cotoquinho da mão do lado de fora. Lembrava que no programa que ele tinha na Band News, ele usava essa expressão, acho que é break news, eu não sei por que é esse break, não sei. Né? Aí passava, até na rádio, tinha um programa na rádio e na TV, e passava para um outro lá, fazia umas piadas, e as piadas às vezes não, eram assuntos que não eram, né, baseados dentro da ética. Essas histórias, né, através do interesse pessoal. Falo por aqui, falo mais não. É isso aí. Né? Alguém mais quer comentar? Vamos para 640. Quer falar? Pergunta 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Bom, primeiro caso, vamos botar aí. A Consuelo já adiantou na pergunta anterior. Né? A pena de morte. Aquele que, né, no caso, o mandante, as pessoas que criam essas leis, esses sistemas. E lá na França foi a guilhotina, né? Lá na Indonésia ou Tailândia é o elefante que esmaga. E a gente vai vendo muitos sistemas para se praticar o mal. Hoje, quer dizer, a pena de morte. A Conselho falou uma coisa, me lembrou, que aqui eu botei aqui Schwarzenegger. Lá no estado que Schwarzenegger foi governador dos Estados Unidos, lá tinha pena de morte, na época. E na época que o Schwarzenegger foi governador, houve um caso só de execução. E, como sempre, fica aquela turma, os que estão a favor, não, ele pode ser inocente, ainda não conseguiram ainda fechar o caso, não pode executar, e os outros a favor, executa. E quando chega digamos, uma grande turma, uma grande parte da população, né, o julgamento já se passou não sei quantos anos, já estava no final, já tinham condenado o cara, mas fica nessa dúvida, não foi, tem que dar mais um tempo, papapá, né? Viram que a lei do Estado falava o seguinte, nesse caso aí, o governador, veja bem, pode dar um indulto, se não me engano a palavra, indulto.
Não é libertar o prisioneiro, não. É que haja mais pesquisas, né? Haja mais... Ver os conteúdos que estão ali para ver né, se há alguma coisa que escapou à análise do jurado, do júri, dos advogados, do próprio juiz. Bom, então, ficou na mão de quem esse retardo dessa pena de morte ou mesmo a extinção da pena de morte, ficar só na prisão perpétua. Ficou na mão do nosso amigo, tá? Olha que situação difícil que ele ficou. Mas quem tinha eleito ele era da turma a favor da pena de morte. A maior parte do que votaram nele. E aí, vocês estão lembrados desse caso? O que é que aconteceu no final? Não lembro, não. Lembra, Consuelo? Não lembro desse acontecimento, não. Ele se omitiu. Que a lei seja cumprida. Mas é o que todos eles fazem, né? Porque o governador é o único que pode parar Exatamente. A execução naquele morte, momento. Pode ser que depois... Exatamente. Só ele pode parar a execução. E ele, tanto é que esperam até meia-noite, né? E o telefone não tocar, ele resolver não, se ninguém ligar, é apenas morte. Consuelo, tu está muito... Depois... Você me lembrou desse lance do telefone tocar até meia-noite. Acho que você está muito... conhecendo muito essa lei, hein? Não sei não. Eu gosto muito de assistir sobre essas coisas. Eu adoro qualquer coisa policial. Eu gosto dessa... Me lembrou que o telefone toca, é isso mesmo. Eu vou lá, o Carrasco, né? Atende. Sim, senhor. Mas você Sim, vê, senhor. Em Nova York, não... em Nova York foi suspensa a pena de morte. Alguns estados que ainda eles podem até julgar como pena de morte, mas por enquanto está suspensa, entendeu? Nova York está suspensa. Eu acho que o problema mais é no sul, né? Que eles são mais rígidos. São mais fechados, né? O problema é que só pobre acaba morrendo mesmo, como em todo lugar, né? É verdade. Então, é o lance desse aí. Esse é um caso que a gente está comentando aqui, tá? Esse lance, a pessoa, veja bem, foi eleito, não quis, né, bater de frente com o seu eleitorado, então se aproveitou se omitiu, né? Omitiu, o cara foi executado. Então, ele, em momento algum, quando ele chegou a ser governador, aquele cara já estava preso há mais de 15, 20 anos, se não me engano. Já era bem antigo o caso, não era novo, não. Esses casos demoram muito, né, a chegar. A execução lá demora de 15 a 20 anos para acontecer. Exato. Depois que ele é condenado, ele vai para o lugar que ocorre a pena de morte, mas demora às vezes mais de 20 anos para acontecer. Pois é. Então, o Schwarzenegger não chegou lá na hora, não pegou o caso. Foi outros governadores que ele foi do final. Não, olha só, não estou criticando ele, não sei porque ele eu só estou falando com um fato, tá, que aconteceu, tá? Então, de uma certa forma, como ele teve os votos da turma, ele se aproveitou. Né? Eu não posso ir contra aquele que votou em mim, que futuramente, se eu precisar, votará de novo. Aí a gente vai fazendo essas coisinhas, né? Por exemplo, agora vamos botar um pouquinho atual, né? Tomba não rouba, isso é bem atual. Bem atual. Rouba ali uma carreta de leite em pó. Leite em pó. Tá? A Elisa pega o trem. Elisa andando de trem. Olha, Elisa, eu te botei para você passear. De Coitada trem. de mim. Aí tá a Elisa lá sentada, passa um garoto lá com um monte de pacote de leite em pó, né, de uma marca muito boa. R$5.
R$ 5. Carol, quando pegava trem, trazia um monte. Pois é, olha só para onde eu estou chegando. Você tá vendo? Chocolate, era biscoito. Isso, eu já comprei muita Ela coisa ia para falar que trabalhar. não. Pois Ela é, ia trabalhar em São João de Meriti, ela voltava de trem. Nossa! Ela disse que até R$ 2. peça de hambúrguer vendia. Tudo. Né? Entendeu onde nós estamos chegando? Aonde a gente, né? Olha, lá no Jardim Gramacho é um ponto de roubo de cargas enorme. Um dia desse não, já tem uns 2 anos, estou parado no bar tomando um café, chega um conhecido meu lá, não sei que é da turma, né? Olhou para mim, aí tiozão, essa calça é que tamanho? Mas por que você quer saber o tamanho da minha calça, cara? Não, porque eu tô com as calças aí, 3 calças taco por R$ 100. Olha. Então, rapaz, se você me fala isso semana passada, cara, eu comprei um monte de calça esse final de semana, tô até com calça demais, tudo ali, quer dizer, veio na cabeça logo essa história para cortar o papo pela, pô, não dá não, que eu tô precisando, cara, e comprar para guardar para quê? Comprar para usar, entendeu bem? Mas quantas vezes não vou falar, não vou falar que eu sou santo, não, que eu já, entendeu? Estou me aproveitando de um mal, pode ser que o motorista tenha sido até assassinado, responsabilidade. Né? Olha a responsabilidade. E voltando ao papo da fofoca, da calúnia. Quantas pessoas que são, né, caluniadas, né, a fofoca corre, né, e acabam até suicidando, né, se matando. Está entendendo como o negócio é muito extenso, o assunto? Praticar o mal, às vezes eu não pratico, mas às vezes eu me sirvo dele. E muitas outras coisas. Eu estou falando que veio na minha cabeça aqui, que eu me lembrei. Né? Ou me sopraram, né? Mas essa aí da questão do suicídio, né? Tem a história do tal também do bullying, né? A pessoa psicologicamente, né, emocionalmente não aguenta, né? Não aguenta a pressão, a pessoa solta ali uma fofoquinha em cima daquele outro. Aí os outros tudo se aproveitam, começa. Isso são casos que a gente vê muito aí no nosso dia a dia hoje. E aí, vocês têm mais alguma ideia para dar aí dessa questão aí? Os livros do Chico tem o Paulo Caluniador, tem um outro caluniador, até o Paulo nome dele. Tem uma outra história também, que é relacionada também à calúnia, uma dona também que fez uma fotinha mais ou menos igual a essa aí, que a esposa tinha comprado alguma coisa, se não me engano, acho que era um colchão, mas era isso. Não me lembro bem qual o livro. E o marido, a outra lá, fez uma fofoquinha também, e o marido chegou e deletou ela. Matou a esposa. Depois ele ficou sabendo que ela foi uma fofoca. Aí, isso daí está ficando livro do Chico. Eu lembro dessas duas aí, essas duas histórias. Acho que o caluniador, acho que era a Evelina, se não me engano. Depois ele foi para a Europa. Quando voltou, o cara no final da vida, esse Paulo, foi contar para ele. Ele foi lá para ver, procurar os pais. Ela já tinha falecido de pneumonia, uma coisa assim. Não. São casos e casos, né? Tem o caluniador também no livro Os Mensageiros, né? O caluniador, né? Pois é. Então, quantas pessoas que aquele cara não... Né? O caso mesmo, aquele cara fez a calúnia contra a mulher do Alfredo, da Ismália, né? É. E ela ficou tão arrasada, e ela acabou 3 anos depois desencarnando. Olha só o mal que ele provocou, porque quem está do lado de fora é que nem um papelzinho lá da nossa amiga lá, né? Que o juiz mandou picotar e catar. Vai receber só aqueles pedacinhos de papel e vai, puxa vida, olha só. Está todo mundo falando que é
São situações horríveis. Essa é a grande verdade, né? Agora, se eu for falar o que acontece no Jardim Gramacho sobre, né, pneu, calça, carne, o hambúrguer, vai embora, viu? Eu fico rindo porque a turma né, adora isso. Cerveja. A gente tem que tomar cuidado. Mas engraçado, né? Que as autoridades sabem disso, né? Sabe que todo mundo vende. Em Caxias tinha aquela Robalto, né? Tinha aquela feira da Robalto, todo mundo sabia o endereço, e as autoridades deixavam, tanto a prefeitura quanto o governador. A Cari que era pior. Pior era a Cari. Caxias também tem até hoje, tá? A Cari que era horrível. A Cari era bem pior. Também. Quer dizer, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Você entra no trem, todo mundo sabe que aquele material ali não, nós vamos fechar o cerco quanto ao roubo de caminhão, porque vamos fazer na Zona Norte uma coisa para não ter roubo de carro. Aí os caras vão lá para a Zona Sul roubar carro. Nós vamos fazer na Zona Sul, os caras vão para a Zona Oeste. Ainda não sei onde vai fazer, né? Quer dizer, só não foram ainda, só não foi para a Serra dos Aimorés ainda, que lá não tem nem o que roubar. Mas no dia que tiver, roubo. Não é possível, cara. Aí você escuta isso para fazer piada, né? Piada. Não, parece brincadeira, mas é assim mesmo o negócio, né? Mas a gente, veja bem, vou ser honesto para vocês, comprei muita coisa. Mais de uns anos para cá, depois que eu li essa pergunta, há vários anos atrás, talvez não me lembro que eu não datei, mas uns 8, 10 anos, né, eu venho pensando nisso e eu realmente não compro mais nada. Mais nada. Porque eu acho suspeito, eu não compro. Eu pego o trem também, eu não gosto de ir para o centro do Rio de ônibus, nem BRT, nada disso. Eu gosto de ir de trem. Tá? Vou de trem, passo do meu lado para lá e para cá, negócio de celular, né? Tanta coisa que tem bonita, dá vontade de comprar, não vou falar que não. Né? Aqui a Margarete adora as paçoquinhas que vende lá, né? Que é lá um precinho especial. Eu comprava tudo, hoje eu não compro nada, não. Porque eu penso que aquilo ali pode ter custado uma vida. Não só o bem, né, o material que foi roubado, mas ter custado uma vida. E parei. Quer dizer, é um caso que a gente está estudando isso aqui para a gente, né, colocar isso em prática. Não é crítica que eu estou fazendo. Eu mesmo não nego. Comprei muito mesmo, não nego. Mas hoje eu não faço mais, não. Não é que eu virei santo, não, mas estou tentando me corrigir. Tá? A gente tem que começar essa correção, né? Pelo menos eu estou tentando, né? Bom, já está faltando 2 minutos apenas. A 641, vamos deixar para outra semana, tá? Aí, no caso, vai ser no dia 12, não é isso? 12/3? Mas a gente não leu a resposta. Não leu, não? Não. Caramba, parece que vocês falam muito, poxa. Só leu uma pergunta, vamos ter que voltar na 640. Mas vamos ler a resposta, tem 2 minutos ainda, dá. Então tá. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado, se pudera, ou se ousar. Mas bem, eu não vou roubar um caminhão. Jamais. Não tenho esse peito. Pegar uma arma e parar um cara lá na pista e desce, né? A gente vê aí na televisão. Mas a resposta é que os espíritos não falam bem. Não, eu não tenho coragem. Mas se eu compro o furto, né? Eu compro o fruto do roubo, né? Eu estou dando força que isso continua acontecendo. É igual o ferro velho. É punido pela lei
receptação. né? Né? Aí eu fico com medo, não vou querer, se eu for preso, né? Aí tá igual o ferro velho, né? Derrubaram o ferro velho um dia desse aí, pô, cheio de tampa de bueiro, cheio de cobre, não sei o quê. Olha, ele está estimulando o roubo. Ele é tão culpado quanto quem rouba. É o receptador, né? Fala, né? Então, é isso aí. Deu para ler a resposta, não deu? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Recados. 641, tá? No dia 12. Nós vamos agora dar uma paradinha, né? Por favor, se vocês quiserem continuar, eu tento assistir lá de Minas. Se não, né, eu só vou voltar dia 7 ou dia 8. Cai na sexta ou no sábado que eu devo voltar. Aí dia 10... Eu não posso, não. Eu tenho desfile marcado, não dá. Não dá para participar. Tem o quê? Eu tenho desfile marcado. Ousada. Ai, meu Deus do céu. Então, tá. Caramba, estou tentando para conseguir.